Bom, meu nome é Matheus Bezerra de Souza, eu sou petiano bolsista do PET Educação Física. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho hoje sobre a produção de aulas no contexto da pandemia e o uso de tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Bom, eu organizei a apresentação dessa forma. Primeiro a gente vai falar o que são as TICs, como aplicá-las no contexto escolar, depois nós vamos falar sobre as aulas ao vivo, que são as aulas síncronas, aí técnicas de filmagem, execução e o uso de alguns aplicativos. Depois vamos falar das aulas gravadas, que são as aulas assíncronas. Vamos falar sobre técnicas de filmagem, dicas para melhorar a qualidade e alguns programas de edição. Então, bom, para a gente falar das TICs, eu tenho que explicar para vocês o que elas são. As TICs, Tecnologias da Comunicação e Informação, são as tecnologias e meios eletrônicos utilizados para comunicação e transmissão da informação. Esse termo ele surgiu por volta da década de 90. Ele começou a ser muito usado com o avanço da internet e a ampliação das tecnologias de comunicação. Então, surgiu a internet, comunicação via telefone de intercontinental, televisão, rádio, todos esses meios de comunicação eles foram ampliados e usados massivamente. Então, esse termo surgiu para denominar todas essas tecnologias eletrônicas que envolvem o meio da comunicação e informação. Então, telejornais, rádio, novela, todos esses meios que envolvem a comunicação eletrônica. Então, as TICs na educação. As TICs na educação tem uma vertente da comunicação que se chama educomunicação. É uma área da comunicação que trabalha com a educação midiática. Então, eles usam a comunicação com elementos de educação. Então, é uma vertente que surgiu na área da comunicação, jornalismo, telejornalismo, que visa utilizar os meios de comunicação como elemento pedagógico, elemento de ensino. Então, dentro da educomunicação, tem algumas vertentes que eles utilizam para aliar o pedagógico e a comunicação. Dentro da educomunicação, existe a educomunicação pela comunicação, ou seja, eu vou ensinar o uso dessas tecnologias, como utilizar de forma adequada, como utilizar elas de forma consciente, e a educação para a comunicação. Então, a educação com as TICs como elemento central. Então, o uso, a tecnologia como elemento central e como elemento para o aprendizado. Então, eu utilizo elas tanto para ensino delas em si, mas como ensino de outros contextos. Então, eu uso a comunicação para ensinar história, para ensinar educação física. Então, eu insiro esses elementos da educomunicação e da comunicação num contexto pedagógico. E tem um texto muito bom que eu recomendo para vocês, da Lígia Beatriz, que é esse que está aqui no canto inferior direito para mim. Ele, Projetos de Intervenção em Educomunicação, é um texto muito bom, que eu recomendo que vocês leiam. Ele, basicamente, esse trabalho, ele ensina passo a passo como desenvolver um trabalho pedagógico sistematizado e organizado dentro da comunicação para obter resultados consideráveis. Então, ele ensina certas temáticas que podem ser utilizadas, certos temas que podem ser trabalhados. É bem interessante, eu recomendo que vocês leiam. Então, a gente já sabe o que são as TICs e como elas são usadas na educação. Então, para a gente falar um pouquinho das aulas ao vivo, a gente vai falar um pouco o que é aula ao vivo. A aula ao vivo são as aulas síncronas, que acontecem ao mesmo tempo. Então, o professor, ele dá a aula e os alunos recebem essa aula ao mesmo tempo. Dentro do contexto de pandemia, a gente tem muito utilizado aplicativos para dessa aula síncrona. Então, a gente usa transmissão em tempo real, transmissão ao vivo via internet, utilizando alguns aplicativos. Então, usa celular, notebook, com webcam, computador, enfim. A gente usa esses aplicativos para ministrar essa aula em tempo real. Então, nas aulas ao vivo, cada aplicativo ele usa um sistema diferente. Então, é interessante o professor ou a professora identificar qual é o tipo de aplicativo que ele quer usar, o que ela quer usar, porque existem aplicativos simples e complexos para a gente poder ministrar a nossa aula.
Então, é interessante conhecer bem a plataforma que vai ser utilizada, conhecer antes como que funciona, para poder ter uma aula com qualidade, porque muitas vezes os aplicativos têm recursos diferentes. Então, está acostumado com o aplicativo, vai para outro. Então, é interessante ter essa vivência anterior com o aplicativo que está sendo utilizado. Então, dentro das aulas ao vivo, existem diversas técnicas para dar aula. Eu posso utilizar câmera, celular, eu posso fazer pelo Facebook, pelo Instagram, e eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente como que a gente pode utilizar alguns desses aplicativos. Então, uma coisa que é muito interessante e é importante na hora de fazer aulas nesse contexto é planejar a aula previamente. Ainda utilizando o plano de aula, a gente tem que fazer o plano de aula, né, quando está no momento presencial na escola, a gente tem que planejar a aula previamente, mas eu acredito que nesse momento de pandemia e nesse contexto é fundamental e ainda mais importante fazer esse planejamento prévio, porque o elemento tecnológico, muitas vezes podem ocorrer alguns problemas, então é interessante fazer todo esse planejamento prévio para na hora da aula não surgir nenhuma complicação. Então, o elemento do planejamento é fundamental também nessas aulas ao vivo, além de conhecer o aplicativo utilizado. Então, falando um pouco do Google Meet. O Google Meet é a plataforma que nós estamos utilizando agora, é uma plataforma que está sendo muito utilizada pela maioria dos professores, inclusive da UFMS, para ministrar as aulas. Então, o Google Meet é uma plataforma que é do próprio Google, que é uma empresa que oferece serviços na internet, de pesquisa, de dados, enfim. Para utilizar o Google Meet, você tem que ter uma conta no Google, e você tem que logar com essa conta para poder acessar o aplicativo. Ele pode ser um aplicativo tanto baixado, quando no caso do celular, ou usado diretamente pela internet, pelo navegador no computador. Então, para utilizar esse aplicativo, você vai ter que fazer o cadastro no Google, aí na hora de entrar, você vai ali naquela seção em cima, participar de uma reunião, e iniciar uma reunião, então você vai ter que logar para você poder ter acesso. Depois existem algumas opções rápidas para você já ter acesso a essa reunião, né, essa aula. Então, você vai clicar em nova reunião e ela vai te dar algumas opções. Você pode tanto gerar um link para a reunião, para compartilhar ela na hora, então ela vai gerar um link e já vai abrir a sala para você compartilhar com seus alunos ou com seus colegas. Tem como iniciar uma reunião instantânea, que ela já vai abrir a reunião e depois você compartilha o link. E tem como programar uma aula, programar uma reunião para o futuro. Então, na primeira opção, com link compartilhável, ele já vai te dar o link logo de cara, você vai copiar esse link, colar no navegador e já vai iniciar a reunião. Dentro dessa reunião, você passa o mesmo link para os alunos e para os participantes, e eles vão ter acesso também a essa sala. Como a gente está tendo acesso agora, a gente disponibilizou o link para vocês, vocês conseguiram entrar nessa sala. Para iniciar uma reunião instantânea, você clica, ele já vai aparecer essa tela para você, você vai clicar em participar da reunião, e ele já vai abrir a reunião para vocês estarem ministrando a aula de vocês. Aí você pode compartilhar esse link com seus alunos para você poder continuar dando continuidade na aula. Dentro dessa segunda opção, se você quiser fazer como eu estou fazendo agora, que é compartilhar um PowerPoint, um material didático, isso serve tanto para vídeo, quanto para PDF, quanto para Word, qualquer tipo de janela pode ser compartilhada, desde que o arquivo esteja aberto no computador. Então, você clica ali em compartilhar uma janela, ele vai abrir a opção para você selecionar qual janela você quer. Então, você seleciona a janela que você quer compartilhar dentro da sala, e você já vai estar transmitindo isso para os seus alunos via internet. Aí, para agendar essa palestra, né, a terceira opção, que seria, tá equivocada aqui, mas seria link agendado, ele vai abrir essa opção para você. Então, você coloca a palestra, o horário, você pode colocar diversas informações, como local, uma notificação para lembrar as pessoas de utilizar. Então, é bem interessante esse sistema, porque você consegue deixar essa palestra agendada e as pessoas já terem acesso a esse link. Então, é bem interessante. Falando dos cuidados para a gente utilizar o Meet como um aplicativo para aulas. Então, como eu falei anteriormente, nesse contexto de aulas ao vivo, é muito importante planejar e seguir o plano de aula. Por mais que você está numa
uma dinâmica teoricamente mais informal do que a dinâmica de aula numa escola, é importante ter esse planejamento e seguir esse planejamento para não ocorrer nenhum problema. Outra dica importante é utilizar o webcam ou câmera que você esteja gravando com a iluminação frontal para o seu rosto. No meu caso aqui, eu tenho uma luz à minha esquerda, então vocês estão vendo que aqui está mais claro que esse lado. Mas para ficar ideal, seria interessante eu virar o meu notebook para frente dessa luz, para não ter nenhum ofuscamento. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas vão fazer uma reunião, dar uma aula, e a luz está atrás. Então, o que acontece? Todo o rosto da pessoa acaba ficando escuro, então a gente não consegue identificar nada nessa imagem. Então, tem perda de qualidade. Então, é interessante ficar atento a essa questão da iluminação. Da onde que está surgindo essa iluminação? Justamente para evitar que a qualidade fique ruim e que ninguém consiga enxergar o que você está fazendo. Muitas vezes, num contexto de aula de educação física, a gente quer dar uma aula mais prática, mostrar algum movimento, e isso atrapalha. Outra coisa interessante no contexto do Meet é observar e salvar o link, porque muitas vezes pode acontecer quedas durante a aula e você precisa ter esse link de acesso rápido para você conseguir entrar. Então, é interessante que salve o link e compartilhe corretamente para evitar problemas de acesso, evitar problemas que os alunos não consigam entrar na aula. Outra coisa interessante é observar para quem você está compartilhando esse link e como, porque muitas vezes um erro muito comum é compartilhar esse link em grupos ou meios de circulação abertos. Então, você compartilhando esse link, qualquer pessoa vai poder entrar. Então, é complicado isso para... Pode ter alguma pessoa que tenha agindo de má fé, compartilha alguma coisa que não é interessante. Então, é interessante evitar esse compartilhamento em massa desse link. Observar se a câmera e o áudio eles estão gravando e funcionando com qualidade. Muitas vezes pode ter algum problema e você só saiba na hora da aula, então é interessante previamente identificar se tem algum problema e tentar corrigir. E observar, é muito importante isso, observar o modo de apresentação. Observar o que você está compartilhando na tela e como você está compartilhando. Porque muitas vezes existem pessoas que não organizam muito bem a área de trabalho do computador ou os elementos dos arquivos. Então, pode ter arquivos que você não queira compartilhar que apareçam durante esse mudança entre não estar compartilhando e estar compartilhando. Então, é muito importante prestar atenção na hora que você vai compartilhar, o que você está compartilhando. Porque pode ser algum dado pessoal, alguma informação de família que não é interessante disponibilizar isso durante uma aula. Então, eu peguei um exemplo meu aqui, que eu coloquei a luz, que é o foco de luz que tem no meu quarto, nas minhas costas. Então, vocês podem observar que meu rosto ele ficou completamente escuro e o fundo ficou estourado. Isso não é interessante, principalmente para uma aula que a gente vai utilizar elementos práticos, né? Fazer algum exercício, fazer alguma demonstração. Então, não é interessante fazer isso. Aí eu fiz uma mudança, eu mudei a posição do meu computador. Dessa vez, a luz estava na minha lateral. Eu ainda fiquei com o rosto um pouco claro na lateral, só que já melhorou muito a qualidade da minha imagem. Então, é interessante observar isso, como que a minha imagem e como que o meu áudio está sendo transmitido. Agora, falando um pouquinho da plataforma Zoom, que é outra plataforma que também estão utilizando bastante. O Zoom, assim como o Meet, ele é uma plataforma online, só que online e precisa ser registrada. Ela é grátis, mas precisa ser registrada. Então, você tem que fazer um pequeno cadastro para você poder utilizar. Você vai inserir seus dados, seu sobrenome, criar uma senha e você já pode estar utilizando o aplicativo. Tem como utilizar ele na versão online, mas preferencialmente é melhor baixar o aplicativo para utilizar, porque tem algumas configurações a mais na versão de computador instalada. Então, ali, como no Meet, você tem algumas opções. Você pode já realizar a reunião direto com o vídeo desligado, com o vídeo ligado e apenas compartilhamento de tela.
Aí, no momento que você faz o cadastro e você clica para iniciar uma reunião, ele vai abrir essa tela para você, para ele baixar e instalar o aplicativo automaticamente. É só clicar ali, abrir Zoom, que ele vai abrir o aplicativo e começar a instalação. Depois que ele instalar, ele vai abrir essa tela. Então, você pode clicar ali em Join with Computer Audio, que ele vai iniciar uma reunião só com o áudio de computador. O Zoom tem um pequeno problema nessa plataforma, que é a língua. Ele não tem disponibilidade para a língua portuguesa. O mais próximo que ele vai ter para as pessoas que falam português é o espanhol, que tem algumas palavras que são parecidas e facilita o uso. Agora, para quem tem total dificuldade com a língua inglesa, é um limitante, porque é um aplicativo que ele só tem essa possibilidade. E ali, depois que você entrou, você pode alterar. Então, eu posso colocar tanto vídeo quanto áudio ali no canto inferior esquerdo, no círculo ali, eu posso alterar entre vídeo, áudio. E se eu quiser compartilhar, tem essa aba aqui, Share Screen, que é compartilhar tela. Então, na hora que você clica ali, ele vai abrir todas as telas que estão sendo reproduzidas no seu computador, você só escolhe a tela que você quer compartilhar. Esse momento é um momento também delicado, que é um momento que pode ocorrer algum problema. Então, prestar muita atenção na hora de compartilhar a tela para ver o que está sendo compartilhado. Eu recomendo, novamente, testar antes todas essas funcionalidades, para você ter maior familiaridade com o aplicativo que você está utilizando. Depois você vai ministrar sua aula, enfim, e para sair é só clicar na aba do canto inferior direito, escrito End, que é fim em inglês. Então, você clica ali, ele vai dar duas opções, né? No caso de quem criou a reunião, ele vai ter essa opção, End Meeting for All. Então, acabar a reunião para todos. Então, você clica ali, ele vai acabar a reunião para todo mundo, vai apagar aquele link. Ou Leave Meeting, que ele vai só fazer você sair dessa reunião, mas todos os outros membros que estão participando vão continuar lá. Agora, falando um pouquinho da plataforma YouTube, é uma plataforma que também tem sido utilizada muito por muitos professores, principalmente para palestras. Então, é uma plataforma muito interessante, mas diferentemente das outras duas, ela é uma plataforma que é pública. Então, no momento que você compartilhar ali no YouTube, tem a opção de você colocar privado, mas se você não selecionar essa opção, ele vai ser público, vai ser um link que todo mundo vai ter acesso. Então, novamente, o YouTube ele também é uma plataforma que é utilizada por navegador, então você vai ter que fazer um cadastro no YouTube com uma conta Google. Você vai ter que criar essa conta e quando você entrar no YouTube, vai estar lá no canto superior direito, ali no círculo, a sua conta, seu nome, enfim. Depois você vai clicar na opção YouTube Studio e ele vai abrir essa aba. Então, o YouTube ele tem uma característica que ele é prioritariamente para você enviar vídeos previamente gravados para essa plataforma para eles ficarem disponíveis. Só que ele também tem a opção de transmissão ao vivo. Então, ali no canto superior direito, tem a opção criar, enviar vídeos e transmitir ao vivo. Se você clicar na opção enviar vídeos, ele vai pedir para você enviar um vídeo já gravado e editado. Se você clicar na segunda opção, transmitir ao vivo, ele vai mandar você para a tela de transmissão. Dentro dessa tela de transmissão vai aparecer essa imagem. Você pode transmitir agora mesmo ou transmitir depois. Transmitir agora mesmo, ele já vai abrir para você a tela de configuração e você já começa a transmitir. Então, ela já é uma coisa imediata. Você clica, configura e já vai transmitir. No transmitir depois, ele vai criar um link para você poder editar a configuração que você quer para posteriormente poder transmitir. Clicando no link transmitir agora, ele já vai abrir a tela do seu computador, o áudio, para você programar. Então, você vai colocar ali o título e colocar a opção. Essa opção não listada embaixo do título é o modo de apresentação desse vídeo. Então, ele pode ser público para todo mundo, ele pode ser privado, só as pessoas que terem o link vão ter acesso, e não listado.
Não listado, ele é uma opção que não vai aparecer no YouTube, só quem tiver o link vai ter acesso. Eu coloquei essa opção porque, como eu estava testando para produzir o material para vocês, então eu optei por deixar essa opção. Ali você pode configurar ao público, o conteúdo, se é para crianças ou não, restrições de idade, mais algumas opções de configuração de vídeo e áudio, ali, mais opções. Depois que você configura e dá OK, ele vai abrir essa tela para você compartilhar o link para as pessoas e para você transmitir. No momento que você clicar em transmitir, ela já vai começar a gravar o vídeo e transmitir para as pessoas. No caso, como eu já tinha clicado, ele começou a transmissão. Eu logo mais encerrei, porque era uma transmissão que eu estava fazendo para teste. Agora, falando do YouTube na opção agendada. A opção agendada ela é um pouco mais complexa, porque o YouTube ele não permite que você use PowerPoint ou materiais de apoio transmitindo essa tela. Então, na opção de transmissão ao vivo, que foi a que eu falei anteriormente, você não tem como compartilhar nada com as pessoas que estão assistindo. O máximo que você vai poder fazer é a sua imagem e seu áudio. Então, por isso que muitas pessoas têm utilizado para palestras. Para utilizar a plataforma compartilhando um material, é preciso utilizar o aplicativo OBS Studio, que ele também é utilizado para transmissão agendada. Esse aplicativo, ele permite que você configure uma certa quantidade de câmeras. Então, eu posso nele configurar a posição que eu quero que apareça a minha webcam, a minha câmera, e a posição que eu quero que apareça o slide. E eu configuro o áudio, configuro mais algumas coisas. E depois eu clico ali em iniciar transmissão no canto inferior direito. Eu coloco um código que vai ter no YouTube e eu começo a transmitir. Então, é uma opção interessante também. Ela é um pouco mais complexa. No final, se vocês tiverem interesse, eu tenho esse aplicativo no computador, eu posso explicar mais passo a passo como é feito essa configuração. Então, na transmissão agendada, a gente vai ter que utilizar o OBS Studio. Então, ele é interessante porque ele permite a gravação da tela de vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, eu consigo colocar não só uma câmera, mas 2, 3, ou até mesmo colocar o slide de fundo e a câmera no canto. Então, ele permite que você tenha essa liberdade de configurar como você quer o seu dispositivo, o seu template ali. Então, ali tem umas opções que eu peguei na internet, você vê que ele está configurando, cada quadradinho é uma imagem diferente, é um vídeo diferente. Então, ele está configurando ali para depois transmitir. Então, é interessante essa opção. Depois eu vou navegar um pouquinho com vocês nesse aplicativo. Então, a gente falou um pouquinho das aulas ao vivo. Agora a gente vai falar um pouco das aulas gravadas. Eu estou sendo um pouquinho mais procedimental, pessoal, nesse momento, para vocês entenderem mesmo como que funciona cada plataforma e depois a gente pode tirar algumas dúvidas se vocês tiverem interesse. Falando das aulas gravadas, ela é uma metodologia interessante também, porque a aula gravada, ela possibilita que você possa editar esse conteúdo depois. Então, o que é uma aula gravada? Eu vou gravar esse conteúdo com um celular ou com uma câmera e depois eu vou disponibilizar esse conteúdo para as pessoas. Então, uma aula gravada previamente. Eu gravo a aula uma semana antes, edito e depois eu mando para os meus alunos. Ela pode ser tanto editada quanto não. Então, dentro da edição, existem algumas edições bem complexas, relação a mudança de cor, colocação de animações. Isso é uma questão muito pessoal. Existem edições complexas e edições simples, que é só o corte e ajuste de áudio. É interessante a possibilidade que as aulas gravadas dão de brincar com isso, de exercer a criatividade, a liberdade de criação, porque você pode testar coisas novas nesse processo. Então, eu gravo e na edição eu testo coisas diferentes que podem ou não funcionar na aula. Então, é interessante também manter a questão do planejamento, né? Eu vou planejar a aula previamente com as atividades que eu vou fazer, com o conteúdo que eu vou dar, mas no momento da edição eu posso ter uma certa liberdade de fazer com aquele conteúdo já gravado o que eu quiser. Então, nas aulas gravadas, tem questões que são interessantes de ser faladas. A aula gravada, ela pode ser feita com uma câmera, com celular, uma câmera tipo essas aqui, vocês estão vendo? Conseguindo ver?
Essa é um tipo de câmera DLSR, que é uma câmera que possui esse tipo de visor aqui e lente intercambiável. Tem gente que utiliza bastante esse tipo de câmera para gravação. É uma possibilidade interessante, só que é um equipamento que é um pouco mais caro. Então também dá para fazer com celular, não tem problema. A única questão que é interessante ser feita é utilizar um tripé. Por que utilizar um tripé? Porque a imagem ela fica mais estável, então você não tem que ficar segurando o equipamento durante a gravação. Você coloca ele no tripé, ou num banquinho, ou num apoio que você tiver, que seja alguma coisa firme e sólida, deixa o aparelho gravando e você faz a sua aula, depois você pega aquele material. Tem alguns opcionais que deixam a aula, a qualidade do vídeo e do áudio muito interessante, que é o uso de microfone. Pode ser um microfone de lapela, que é esse que está no primeiro exemplo do canto superior direito, é um microfone de lapela. Pode ser um microfone desses de pedestal, como no exemplo abaixo. Esse microfone ele vai ajudar a deixar seu áudio melhor e mais nítido para as pessoas que vão assistir. Então, é uma opção interessante. Também, uma questão que é muito utilizada são os abafadores. Existem os abafadores profissionais, que são aqueles que a gente vê em estúdio, aquelas espumas em volta do estúdio. Aquilo é uma opção um pouquinho mais cara para melhorar o áudio. Só que uma opção interessante e a baixo custo é utilizar cobertor. Então, eu posso... o meu quarto, ele não dá muito eco, porque o meu quarto é pequeno e tem alguns objetos aqui, então eles abafam o som. Só que se fosse um ambiente um quarto fechado, sem objetos, o som ficaria com muito eco. Então é interessante colocar, por exemplo, um cobertor no chão e numa das paredes para abafar esse som, então diminui um pouco o eco. Tem muitas pessoas que utilizam caixa de ovo como abafador. Então são recursos que estão ali acessíveis e podem ser utilizados. Até mesmo na foto de exemplo que eu coloquei, as pessoas eles estão gravando com um equipamento de áudio com uma qualidade boa, um equipamento profissional, só que eles usaram cobertores e uma proteção de madeira para deixar esse áudio com menos eco. Então, é uma opção interessante. Outra questão que é um opcional, mas é interessante de ser pensado, é essa questão das luzes, que eu já falei anteriormente. Observar o posicionamento da luz, como que vai ficar na imagem. Então, isso ajuda bastante na qualidade da imagem que você vai estar passando e na qualidade da aula. Então, é uma coisa que é interessante observar. E se você tiver essa opção, você pode utilizar até mais que uma câmera. Então, você utiliza ou uma câmera e o celular, ou uma câmera, um celular e uma daquelas câmeras menorzinhas para gravar. Então, você utiliza 2, 3 câmeras para você fazer a gravação e depois você utiliza um programa para você mixar essas imagens. É uma opção interessante, principalmente para questões práticas, né? Se você for fazer uma atividade ao ar livre, um movimento específico, ou estiver dando um conteúdo que tem mais abrangência. Então, é interessante pensar nessas possibilidades. Então, a aula gravada, ela permite isso, que você exercite a sua criatividade dentro desse contexto. Aqui, pessoal, essa é a palavra-chave que vocês vão utilizar no questionário para obter certificação. Inovação. Eu peço que vocês gravem essa palavra, anotem aí. Tem que escrever da forma como está escrita aqui, senão ele não vai liberar o seu registro. Então, inovação com I maiúsculo, C cedilha, AITIL. Não esqueçam dessa palavra, tá? Ela não aparece mais durante a apresentação. Aí, aqui eu trouxe alguns opcionais, né, alguns exemplos para vocês, de pessoas que utilizaram equipamentos para fazer gravações. Observem que algumas gravações elas estão num nível mais profissional, né, com refletores, com pedestal, com um fundo verde, né, um fundo para você poder mudar esse fundo depois. Então, assim, existem várias possibilidades para você utilizar esses equipamentos, mas veja que predominou neles o uso do tripé e o uso do microfone. Veja, até com celulares a gente consegue fazer uma filmagem de qualidade. Então, é interessante observar alguns aspectos e ver as suas possibilidades, né? Se você for utilizar um celular, de repente existem alguns opcionais de tripé mais baratos, deixar a sua imagem mais estável. São algumas opções. Então, a gente tem aqui
só o celular gravando com tripé, que a gente tem uma câmera já com uma lente profissional gravando também no tripé, que a gente tem um celular gravando no tripé com microfone, e aqui a gente já tem um estúdio, uma questão mais profissional para ser gravada. Então, a aula gravada permite que você brinque com essas possibilidades e experimente coisas diferentes. Coisas importantes para a gente falar nas aulas gravadas. É interessante você observar no seu aparelho, né, que você está gravando, celular, câmera, enfim, qual tipo de resolução está sendo gravado esse arquivo. O que é a resolução? A resolução é como a imagem é formada nesse aparelho, e ela é medida em pixels. O pixel é um pontinho na tela do computador ou do celular, enfim, que forma a imagem. Então, cada pixel é um pontinho com cores diferentes que formam essa imagem. Então, há uma resolução que normalmente é utilizada na maioria dos aparelhos atualmente, é a opção HD e Full HD, que é 1280 pixels por 720 pixels, que é essa opção. E tem a opção de 1920 por 1080 pixels, que é o Full HD, que é essa opção que está no exemplo. Veja que cada quadradinho desse, dando um zoom nele, tem vários pontinhos que formam a imagem. Esses pontinhos são os pixels. Então, cada pontinho tem uma cor diferente, e juntando esses pontinhos, a gente dá uma imagem. Então, a imagem de 1080 por 1920, ela tem 1080 pontinhos subindo e 1920 pontinhos na largura. Então, é comprimento e largura. Então, é interessante você observar em qual resolução está sendo gravada, porque vai determinar qual é a qualidade e a nitidez da sua imagem. Então, uma imagem de 1280 por 720 já é uma imagem HD, uma imagem de uma qualidade boa. Sendo a maioria dos aparelhos atualmente usa Full HD. Mas se você quiser uma imagem com qualidade e uma imagem com um tamanho, um arquivo com tamanho menor, essa é uma imagem ok. Eu recomendo que vocês fiquem entre essas duas, HD e Full HD. Por quê? Por mais que a opção 4K, que é a opção aqui, 3.840 por 2.160, seja uma imagem boa, a diferença entre ela e o Full HD no aparelho, na tela, não é muito nítida, a gente não consegue perceber. E o 4K é uma imagem que, por mais que ela tenha uma qualidade, ela tem um arquivo muito, mas muito pesado. Então, é um arquivo que vai ficar muito grande. Então, dificulta você trabalhar com esse material depois. Então, é interessante ficar ou no HD ou no Full HD, porque são imagens que mantêm a qualidade, né? Tem uma quantidade de pixels ok, né? Para a maioria dos aparelhos atualmente, e não é uma imagem pesada. A opção 4K e 8K são praticamente 3 vezes mais pesadas que as opções anteriores. Então, é interessante você escolher uma resolução boa, que tenha uma imagem de qualidade, mas que não comprometa depois a disponibilização desse arquivo, porque não tem como você fazer uma aula de 50 minutos com um arquivo de 15 GB e depois tentar disponibilizar isso. Fica uma coisa muito pesada e as pessoas não vão conseguir ter acesso. Então, é interessante pensar entre qualidade e portabilidade. Então, qualidade para eu disponibilizar esse material e portabilidade, que é o tamanho desse arquivo, para eu poder subir na internet, subir no YouTube, mandar para os meus alunos. É interessante pensar nisso. Outra coisa que é interessante pensar nas aulas gravadas é o posicionamento de câmeras. É como que eu vou posicionar minhas câmeras. Vou posicionar uma câmera me gravando aqui e outra câmera me gravando aqui para ter duas perspectivas diferentes. E brincar com esse posicionamento conforme a necessidade. Então, se você for dar uma aula ao ar livre, pegue um plano amplo, que pegue todo o seu corpo, um plano mais fechado, que pegue da cintura para cima. Então, brincar com esse uso das multicâmeras. E como eu já falei, a questão da iluminação, que eu falei no contexto das aulas síncronas, mas vale para aqui, utilizar essa iluminação a seu favor. Então, tem um ponto de iluminação aqui, eu vou virar a câmera para eu utilizar esse ponto de iluminação a meu favor. Tudo isso influencia na qualidade da imagem, como a qualidade
vai ser composta, né, no processo final. Então, aqui tem alguns exemplos. É o posicionamento de câmeras e iluminação. Na imagem da esquerda, na imagem azul, né, a gente vê que tem um homem gravando com o celular e veja os pontos de iluminação. Tem um ponto na lateral, fazendo a iluminação do rosto dele. Tem uma iluminação no fundo, fazendo a luz contra, mas é uma iluminação muito fraquinha. E tem uma iluminação de frente para ele, deixando o rosto dele totalmente evidenciado. Então, a questão da iluminação é importante focar no objeto de interesse. Então, se eu estou ministrando a aula, então o objeto de interesse da aula, o que as pessoas têm que ver é o meu rosto, é o meu corpo. Então, a luz tem que estar posicionada em mim, no meu foco de interesse, no objeto da aula. Então, vamos posicionar os focos de luzes voltados para mim, para facilitar a visualização, para melhorar a qualidade. Então, nunca colocar um foco de luz diretamente no aparelho, na lente do aparelho, que vai capturar a imagem, porque isso faz com que a imagem fique estourada. O que é isso, imagem estourada? É que porque existe o balanço de branco e o balanço das cores escuras. Então, tem o balanço do branco, o balanço do escuro, e no meio tem todas as cores. O aparelho, ele vai captar sempre um elemento mediano. Mas se a quantidade de luz que entrar no aparelho, entrar lá no receptor óptico do aparelho, for muito grande, ele vai tender para um extremo. Então a imagem vai ficar ou toda branca ou toda escura. Se faltar luz, vai ficar toda escura. Se for luz demais, vai ficar muito branca. Então pode acontecer, principalmente em celulares, em câmeras digitais, que não tem a opção de regular a captura de luz manualmente, ele foca automaticamente os pontos de luz. Pode acontecer de ele focar num ponto de luz muito claro e você ficar tudo escuro, ou focar num ponto de luz muito escuro e você ficar muito claro. Então, é interessante você observar isso na hora de gravar para manter um equilíbrio, né? Entrar no mediano ali, entre claro e escuro, não ficar muito claro nem muito escuro. Falando nessa questão de plano de cena, de posicionamento de câmera, no exemplo roxo ali, a gente vê que tem vários modos de enquadrar a imagem. Eu posso enquadrar só no meu rosto, só no meu tronco, só na minha cintura para cima, ou pegar no corpo. Posicionar a câmera conforme o objetivo e o planejamento da aula. Se eu for dar uma aula sobre atividade física, sobre exercícios, eu tenho que ter um posicionamento de câmera que as pessoas consigam ver o que eu estou fazendo. Então, é interessante que você utilize isso conforme o padrão de aula que você for dar. Então, esse posicionamento ele depende tanto do objeto quanto da perspectiva desejada. Então, você tem que pensar qual que é o objetivo dessa aula, o que eu vou preparar, o que eu vou disponibilizar de conteúdo, e conforme você tiver isso, você pensa em como você vai fazer essa aula. Olha, eu posso fazer um plano aberto, pegando todo o meu corpo e o fundo, eu posso fazer um plano fechado, pegando só o meu corpo, eu posso fazer um plano só no meu rosto. Então, depende muito. Então, existem diversas possibilidades que podem ser utilizadas. Eu peguei esses 4 exemplos aqui, mas existem muito mais. Então, é interessante que vocês pensem na perspectiva que vocês estão querendo dar para a aula de vocês e utilizar brincar com essa questão. Olha, eu posso usar a câmera mais longe, a câmera mais perto, enfim. Então, essas 2 questões são muito importantes quando se pensa num contexto de aulas gravadas, porque isso interfere diretamente na imagem que você vai captar. Então, se uma imagem tiver com um posicionamento de câmera ruim, uma luz, iluminação ruim, a imagem vai ficar ruim, depois vai ficar difícil de você conseguir recuperar isso no computador ou na edição no celular. Então, falando das aulas gravadas, existem também algumas técnicas para melhorar o som. Como eu falei nas aulas ao vivo, é interessante essa utilização de microfones externos. Existem esses microfones de lapela que você coloca aqui e coloca o receptor em outro lugar para você conseguir captar esse áudio externo. Então, existem esses microfones mais profissionais também, como o da imagem aqui no canto inferior esquerdo. Mas é interessante você pensar nas possibilidades, né? Existem até fones de ouvido que vêm com
com um microfone embutido. Então, você pode, de repente, utilizar seu aparelho para gravar e o fone como microfone. Então, é interessante brincar com isso. Então, como eu falei nas aulas ao vivo, você pode utilizar os abafadores também para melhorar a qualidade do som, tirar um pouco do eco, deixar o áudio mais fechado em você. Então, você pode colocar cobertores no chão, nas paredes, caixa de ovo, coisas que depois você pode desmontar e pode colocar em qualquer lugar. Então, é interessante você pensar nisso. E existem vários tutoriais no YouTube, em diversos sites, explicando como você pode fazer isso. Então, é interessante também pesquisar, olha, eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho o melhor microfone, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho a melhor câmera, mas eu posso pesquisar como eu tiro o máximo daquele equipamento que eu tenho. Então, eu posso fazer vídeos e aulas muito boas, até mesmo com o meu celular. Meu celular não é celular de última geração, ele já está bem ultrapassado. Então, assim, uma perspectiva que a pesquisa é muito importante. E outra coisa que melhora bastante também as aulas gravadas é a edição e a pós-produção. O que é isso? É você utilizar depois algum aplicativo de edição de áudio e vídeo para você melhorar aquela qualidade. Corrigir a luz, corrigir as cores. No caso do áudio, você pode brincar com o volume do áudio, os tons graves, os tons baixos, tudo isso tem vários aplicativos que permitem que você faça essa edição, e muitos aplicativos gratuitos. Dentro desse material, eu coloquei uma lista de vários aplicativos que podem ser utilizados gratuitamente. No final da apresentação, quem quiser, eu posso disponibilizar esse material para vocês sem problema. Beleza. Agora falando da edição. A edição ela pode ser feita com vários programas específicos para manipular tanto áudio quanto vídeo. Tem as versões de programas profissionais e programas amadores. Os programas profissionais, eles geralmente são pagos. Por exemplo, o Adobe Stock, o Adobe Premium, o Vegas Pro são aplicativos que permitem essa edição profissional, com qualidade, mas são aplicativos pagos. E tem as versões de aplicativos amadores. Aplicativos de edição gratuitos e de muita qualidade, eu deixei duas opções para vocês, que são o DaVinci Resolve e o Shortcut. São dois aplicativos que permitem uma edição de muita qualidade, de cortar, de editar, de inserir animações, inserir música, inserir texto, vídeo, GIF, enfim, o que você quiser inserir dentro daquele vídeo já editado, você consegue com esses dois aplicativos. São aplicativos muito bons, principalmente o DaVinci Resolve, que ele é mais completo. São aplicativos gratuitos, você consegue baixar eles acessando o link que eu deixei disponível. Matheus, eu não tenho computador para conseguir fazer essa edição, o meu computador não é muito bom, meu computador é ultrapassado, eu não consigo fazer essa edição. Beleza, você pode utilizar seu celular para fazer essa edição. Existem aplicativos como o KineMaster, o InShot, o Android e o Power Director, são aplicativos bem completos que permitem uma edição de qualidade, um corte, inserção de vários vídeos diferentes, inserção de texto, inserção de músicas, todas essas questões dentro do aplicativo. A única diferença entre os aplicativos gratuitos de computador e os aplicativos gratuitos de celular é que, geralmente, os aplicativos de celular ele tem algumas opções pagas, as opções mais complexas elas são pagas, mas isso não atrapalha a sua edição se ela for uma edição mais simples, de cortar e juntar, inserir uma música, colocar um texto, isso não vai atrapalhar em nada. E esses aplicativos de celular, muitas vezes eles ficam uma marca d'água embaixo do vídeo lá, que é KineMaster ou Power Director, mas isso também não vai atrapalhar a qualidade da sua aula se você for utilizar um aplicativo desse. São algumas opções que eu trouxe para vocês poderem pensar essa questão. Assim, edição é uma coisa que parece de outro mundo, muito complexa, muito difícil, que só pode ser feita por profissionais, mas não. Ela tem elementos que são bem simples, muitas vezes, e com um pouco de pesquisa, um pouco de interesse, vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Editar um vídeo com qualidade, colocar texto, música, principalmente se
principalmente se for um contexto mais simples. Olha, minhas primeiras vezes fazendo aulas gravadas, eu não sei como editar, eu vou só cortar os vídeos nos momentos que eu errei e juntar novamente. Tranquilamente você consegue fazer isso. Alguns aplicativos, só você selecionar o momento que você quer cortar, apertar S, vai cortar, enfim. É uma questão de vocês pesquisarem e entenderem um pouquinho a plataforma que vocês vão estar utilizando. E aqui eu deixo a minha conclusão. As possibilidades de uso das TICs, elas são ilimitadas. Então, existem diversos aplicativos, diversos meios de comunicação que podem ser utilizados. Não só a questão do vídeo, pode fazer podcast, pode fazer um monte de coisas. Então, assim, elas são possibilidades realmente limitadas. Dentro do contexto da internet, tem vários meios e métodos de como compartilhar conteúdo. Então, pode fazer mural online, pode fazer podcast, pode fazer aula em vídeo, pode fazer diversos contextos. Aula em jogos, eu já vi professores utilizando jogos. Então, todos os alunos baixem esse jogo, e a gente vai se reunir numa sala para a gente jogar e fazer a aula dentro do contexto do jogo. Então, os professores utilizam jogos eletrônicos também dentro desse contexto, porque eles são os elementos que estão presentes dentro da internet. Então, são possibilidades, são meios que permitem que a gente exercite a criatividade e a imaginação. Então, assim, é interessante testar, buscar novos métodos, não ficar preso nesse contexto só do vídeo. Então, por mais que ele possibilite esse exercício da criatividade e imaginação, ele também demanda um planejamento com rigor pedagógico. Então, eu vou fazer um contexto diferenciado e tal, mas não é só o contexto pelo contexto. Tem que pensar além do aplicativo que está sendo utilizado ou do conteúdo que está sendo transmitido. Tem que pensar no rigor pedagógico por trás daquilo. Então, pensar no conteúdo, pensar no que os alunos podem aprender, pensar em como utilizar aquelas ferramentas para auxiliarem o aprendizado das crianças e dos adultos, enfim. Então, pensar a tecnologia para além da mera tecnologia, tem que pensar a finalidade. Então, olha, eu quero que meus alunos aprendam isso desse conteúdo. Então, eu vou utilizar a tecnologia como ferramenta. Como eu falei anteriormente, não é necessário ter um melhor equipamento para obter qualidade. Então, você pode tirar resultados muito positivos com equipamento simples, com celular, com uma câmera pequena, com gravador de áudio, enfim. Não fiquem com receio ou com medo de tentar coisas diferentes, de tentar produzir um material de qualidade, por não ter um equipamento top de linha. Isso não vai restringir, não vai impossibilitar. Existem equipamentos muito baratos, muito em conta, que vocês conseguem produzir um material de qualidade. Então, essa questão do equipamento não é totalmente empecilho. Também não tenha medo de inovar, porque é um contexto que muda muito. Dentro das tecnologias de informação, elas estão em constante movimento, em constante inovação, então sempre surgem coisas novas, aplicativos novos, meios novos. É interessante pesquisar, se manter atualizado e tentar inovar sempre, buscar coisas diferentes, até porque dentro do contexto de pandemia, muitas pessoas estão fazendo aulas online, estão fazendo vídeos, estão fazendo palestras. Então, agora, com uma opinião pessoal minha, eu vejo que tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas as pessoas elas estão cansadas, estressadas dentro desse contexto e muitas vezes acabam não consumindo esse material por receio ou por estarem cansados, sabe? Eu estou estressado, eu estou cansado, eu não quero mais ver live, eu não quero ver mais aula, eu já cansei disso. Então, essa questão de sempre inovar, buscar novos métodos, também auxilia nisso. Então, fazer aulas diferenciadas, aulas de contextos diferentes, para manter esses alunos próximos, esses alunos interessados. E como educadores, né,
eu digo, não tenham receio de pesquisar e estudar, porque a vida é um constante aprendizado. Então, por mais que você tenha dificuldades com certas tecnologias, com certos equipamentos, não tenha vergonha disso, não tenha medo de pesquisar, não tenha medo de estudar, porque só assim você vai conseguir utilizar esses aplicativos, utilizar esses equipamentos e conseguir inserir isso dentro do contexto de aula. Ninguém nasce sabendo tudo ou aprende tudo. Então, existem pessoas que realmente têm muita dificuldade com as tecnologias e por receio ou medo de falar que tem essa dificuldade, não usam, não buscam utilizar ou não querem utilizar esses aplicativos, essas tecnologias. Então, eu digo para vocês, não tenham receio de pesquisar, estudar e correr atrás de novos métodos para vocês poderem melhorar a qualidade das suas aulas ou melhorar o acesso às suas aulas. Então, eu deixo essas reflexões para vocês pensarem, para a gente discutir agora, quem tiver interesse, e muito obrigado pela atenção de todos. Aí eu vou deixar aqui, ó, o meu e-mail para contato, o e-mail do PET e o Instagram do PET, quem tiver interesse em saber mais, em procurar saber mais, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar auxiliar. Então, isso é tudo, pessoal. Opa. Obrigado, Matheus. Lucas, você pode mediar aí as perguntas com o Matheus, por favor. Tá? Parabéns, Matheus. Passamos agora, então, à fase aí das perguntas e do bate-papo com os colegas. Parabéns, Matheus, pela apresentação. Muito boa apresentação. A gente pode colocar as perguntas no chat. Ou acho que agora também, se alguém quiser se inscrever para poder perguntar pelo áudio agora também, acho que está liberado. Por enquanto, não tivemos nenhuma pergunta, só um comentário da Raíssa, que ela comentou sobre aquela questão da pesquisa, né? Porque até no YouTube tem vários tutoriais sobre como trabalhar com esses aplicativos, etc. Essa questão da pesquisa, a internet... Oi, Raíssa, vai falar? Já que falaram no meu nome, deixa eu falar então, né? Pode falar. Primeiro, eu te parabenizar, Matheus, pela apresentação. Eu, no comecinho dela, não consegui participar, mas eu ouvi, acho que, enfim, vi bastante. E, assim, eu já tiro muita dúvida sobre essas questões tecnológicas com você. Eu acho que você ter feito essa palestra aqui foi muito, muito útil. Que pena que pouca gente está aqui, né? E que pena que a gente não pensou em fazer esse tipo de coisa antes, né? Para divulgar o conhecimento dos colegas. Mas que ótimo que está sendo. Eu comentei sobre tutorial no YouTube, porque eu lembro que você ajudou ano passado a instalar o Vegas no computador, aí deu o maior problema no meu computador, eu tive que instalar outro. E aí eu não sabia mexer nada. Assim, eu fazia ideia, mas nunca tinha visto o aplicativo novo. E aí eu fui no tutorial do YouTube e deu certo. Arrasou. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Mas é isso, gente. A internet, ela tem um lado negativo, né? Tem muitas coisas ruins na internet, mas tem muito conteúdo, muita possibilidade de aplicação de conhecimento dentro da internet. Então, acho que a pesquisa no YouTube ou qualquer outra plataforma é muito interessante dentro desse contexto, porque as tecnologias elas sempre estão mudando. Então, é interessante pesquisar, tentar entender e compreender como que elas funcionam. O YouTube mesmo tem muito, muito tutorial de como funcionam as coisas, então ajuda bastante na produção dos materiais, né, dos conteúdos e das aulas. E até falando de pesquisa, né, e às vezes por falta nossa de ir atrás e pesquisar, a gente acaba não sabendo, né, e acaba acontecendo aquilo que você falou, que a gente acaba não consumindo aquilo que está disponível para a gente, né, poder trabalhar e tudo mais. E a gente pode ver que não é impossível a gente
trabalhar desde o equipamento, da qualidade do equipamento que a gente tem, até o aplicativo de edição, né? Que a gente, às vezes, pesquisando, mexendo, a gente consegue trabalhar e fazendo algo bom, né? De qualidade. Alguma pergunta, gente? Você falou dessa questão dos equipamentos, né? Muito tem se falado no contexto da pandemia do acesso a esses equipamentos, o acesso às aulas. Tem sido um problema muito discutido em todo o contexto da educação, né? Muito discutido essa questão de como os alunos estão acessando, não está sendo, prático não está sendo. Tem muitos alunos com dificuldade de acesso aos materiais. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer tem que ser constante, né? Como que meus alunos estão acessando esse material? Ele está acessando todo mundo? Será que eu mudar de perspectiva vai mudar a qualidade da minha aula? Então, é uma reflexão que a gente tem que ficar fazendo como professores, tem que fazer o tempo todo, porque a nossa aula tem que ser feita e tem que ser de acesso de todos os alunos. Então, como que a gente pode pensar isso? Como que eu posso utilizar as tecnologias a meu favor? Então, no Brasil todo, teve muitos professores com propostas diversificadas, com propostas diferentes, com metodologias diferentes, tem professor usando rádio, então ele usa radioamadorismo, né? Ele tem o rádio e ele transmite as ondas de rádio com o conteúdo para os alunos. Então, ele falando todo o material que tem que ser produzido, as aulas, ele transmite tudo pelo rádio. Tem secretarias estaduais fazendo transmissão de aulas pela televisão, tem professores levando os materiais até os alunos. Então, assim, esse contexto de pandemia, ele demanda de nós, profissionais da educação, professores, muito empenho e muita reflexão, sabe, de como a gente pode melhorar as coisas. A Raíssa até comentou, inclusive as escolas públicas estão com muita dificuldade nesse sentido. Realmente. Natália tem uma pergunta. Pode falar, Natália. Oi, Matheus, boa noite. Parabéns pela apresentação, gostei bastante da palestra. Eu gostaria de saber se com esses recursos a gente consegue fazer vídeos com animações. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele é uma metodologia mais para fazer vídeos da pessoa, né? Live action, vídeos do professor. Mas você pode utilizar também câmera e celular para fazer animações do tipo stop motion, sabe? Com bonequinho. Então, só que é um pouco diferente a metodologia. Então, você não vai gravar o vídeo, você vai utilizar o boneco ali. Então, vai fazer pequenos movimentos e tirando fotos, várias fotos. Depois você junta tudo isso no aplicativo, né, no aplicativo de edição, e essas pequenas fotos, elas vão ser juntadas, perdão, elas vão ser unidas e vai dar uma animação. O problema do stop motion é que ele demanda muito tempo, né? Porque são fotos que você tem que tirar. E não sei se você tem conhecimento, mas como que são formados os vídeo, ele é formado por 24 ou 30 frames. O que é um frame? Frame é uma foto. Então, os vídeos que nós geralmente vemos na televisão ou no YouTube, eles são formados por um conjunto de fotos. Então, são 24 fotos por segundo. 24 FPS, frames por segundo. Então, cada segundo de vídeo que nós vemos são 24 a 30 fotos juntas formando o vídeo. Então, num contexto desse exemplo que eu trouxe, né, de utilizar câmera, celular, para fazer animação é um pouco complexo, né? Porque você vai ter que se utilizar do stop motion e pensa, para eu fazer uma animação de 15 segundos, eu tenho que fazer 24 fotos vezes 15. Então, é um elemento que demanda um pouco de tempo, é um pouco complicado. Mas tem alguns aplicativos na internet, inclusive online, que você consegue fazer desenhos
E esses desenhos, eles são gravados na ordem que você faz. Então, por exemplo, você pode utilizar um desses aplicativos para fazer animação. Aí, no caso, você não vai estar gravando com câmera, com celular, com microfone, enfim. Você vai estar desenhando a animação conforme você quer. Então, uma possibilidade também, dentro desse contexto. Bem legal essa sugestão. Você lembraria o nome do aplicativo desse que você faz o desenho? Olha, eu não me recordo agora. Se eu não me engano, é Sketch. Sketch, eu vou até digitar aqui no chat para você ter. Depois você pode pesquisar, mas eu não me recordo. Eu realmente não lembro, porque eu preparei todo o foco dessa aula na questão do vídeo mesmo. Não, tranquilo, Matheus. Aqui já é pergunta extra mesmo, mas muito bacana. Obrigada pelas dicas. Matheus, a Rosemeire Miranda comentou que gostaria de te parabenizar pela apresentação, pela segurança na fala, demonstrando conhecimento do assunto. E ela comentou também que realmente os professores dos anos de alfabetização estão com muitas dificuldades no trabalho remoto. Eu acho que isso até encaixa também naquilo que a Raíssa tinha comentado também, né, das escolas públicas já também estarem com problema nesse modo de ensino. A questão dos períodos de alfabetização é até interessante comentar, porque as crianças, né, muito pequenas, na etapa de alfabetização, elas muitas vezes têm dificuldade também com a tecnologia. E muitas vezes os pais também têm dificuldade. Então, esse acesso fica complicado, porque a criança não sabe como utilizar aqueles aplicativos, aqueles conteúdos, né, que estão sendo ministrados ali, e fica nessa dificuldade. Então, assim, como melhorar o acesso dessas crianças, né, no período de alfabetização a esse tipo de tecnologia. Talvez conversar com os pais, fazer uma aula com os pais sobre esse conteúdo, utilizando as tecnologias como conteúdo, né? A gente vai utilizar esse aplicativo para dar aula para os seus filhos. É interessante vocês conhecerem ele, como ele funciona, ou as crianças, no período de alfabetização, também elas estão muito ligadas com a questão simbólica, né? Então, elas gostam do simbolismo. Fazer música, fazer cantigas que transmitam conteúdo através da canção. Como a Natália falou, as animações, elas também podem ser utilizadas. Então, assim, é um contexto que demanda muito, muito do professor, porque a gente tem que pesquisar e tentar inovar num contexto que é complicadíssimo, né? Porque as tecnologias, elas são complicadas muitas vezes. Então, é difícil a gente pensar coisas além do que estão sendo feitas. Então, assim, dentro de um contexto como a Rose citou, é bem complexo, assim, como que eu vou deixar mais interessante para as crianças, porque elas tendem também a dispersar muito fácil, perder o interesse muito fácil. Então, assim, como que eu vou deixar mais interessante para o ouvinte, né, para a pessoa que está ouvindo minha aula, sendo que se ele não quiser escutar, ele só vai mutar ali e vai sair, ou vai desligar o microfone e o vídeo vai sair. Então, assim, é um contexto que a ausência da proximidade deixa muito aberto para a pessoa simplesmente não ter adesão, né? Então, é bem complexo isso. Ela comentou também, complementando, né, que acho que essa dificuldade não vem até por conta de não ter essa prática e ser algo totalmente diferente, né, do que a gente já viveu, e parabenizou por ter abordado o tema e ter disponibilizado para os professores da rede pública também. Gente, mais alguma pergunta? Ô Lucas, eu acho que você já pode colocar os links para o pessoal e a gente continua discutindo enquanto eles vão respondendo, quem tiver mais interesse. Lembrando, pessoal, o link para a validação do certificado tem a palavra-chave, que eu coloquei nos slides. Então, tem que ser inserido da forma como estava inserido no slide. Então, se você colocar qualquer outra coisa, ele não vai liberar para você validar seu certificado.
Então, é interessante prestar bastante atenção. E, por favor, respondam também o questionário de avaliação, que é muito importante para a gente conseguir melhorar nos próximos minicursos, melhorar os conteúdos, melhorar a didática, melhorar os métodos, porque é muito importante esse processo para a gente. A gente faz uma discussão depois com todos os petianos em relação a um minicurso, como foi, o que poderia melhorar. Então, é muito importante para a nossa melhora como professores. Gente, eu já coloquei os 2 links no chat, e eu vou pôr mais um outro link, que é o Linktree do PET Educação Física, que é um link onde tem acesso a todas as nossas redes sociais. Então, quem quiser continuar nos acompanhando, participar dos próximos minicursos ou ações, qualquer ação, a gente sempre publica no nosso Instagram, Facebook. Então, pode estar nos seguindo e nos acompanhando. Beleza? Mais alguma pergunta? Só lembrando, para os professores que estão participando com a gente, nós vamos disponibilizar os slides depois. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail para o meu contato ali nos slides, que eu vou disponibilizar esse material para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida também pode entrar em contato. E como o professor Júnior falou, nós vamos estar editando o material e colocando esse mini curso no nosso canal no YouTube. Então, se vocês conhecerem algum outro professor que tenha interesse e, porventura, não tenha conseguido participar, por algum motivo, enfim, não tenha conseguido participar, a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube para todos terem acesso. Realmente, Rose, essa questão que você falou da participação dos professores, a gente mudou, inclusive, 2 vezes a data do minicurso para ter mais tempo para a divulgação. Eu queria que tivessem mais professores participando aqui, porque é uma temática que eu acho que é muito importante discutir, principalmente para professores que têm algum tempo de formação já, que têm alguma dificuldade com a internet, com as tecnologias, mas eu fico muito feliz que tenham professores aqui, que têm adesão, que tem gente participando e tem gente com interesse. Então, muito obrigado a vocês todos que estão participando. E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou disponível.